Bom dia a todos. Então, dando sequência à nossa disciplina de hidrologia e manejo de bacias hidrográficas, hoje a gente vai abordar o tema de escoamento superficial e vazão. Como a gente tem visto a evolução da disciplina, primeiro nós abordamos a parte do ciclo hidrológico como um todo, todos os aspectos inerentes, o que ele influencia em termos a hidrologia vai influenciar em termos dos aspectos de manejo de bacias hidrográficas, sempre lembrando que o foco é na gestão dessas bacias, pensando na utilização, na otimização dessa utilização dessa bacia hidrográfica. Vimos os aspectos que correspondem a bacias hidrográficas, que são inerentes e que possam mudar, os aspectos morfológicos e físicos da bacia, que vão fazer essas alterações, entre outras coisas, na vazão de um rio, ou na influência desse volume de água que vai ocorrer lá no exutório, que é esse nosso ponto de saída dessa bacia hidrográfica. Depois a gente avaliou a questão da precipitação, formação de precipitação, daí ocorrida a precipitação, que vai ser aquele nosso input do sistema. Nós vimos que nós vamos ter o primeiro processo de interceptação, que vai ser essa interceptação dessa água da chuva, ocorrido que nessa interceptação vai ocorrer, entre outras coisas, já o princípio de evaporação, com uma fatia considerável, que daí, no processo de interceptação, a cobertura vegetal vai ser vai ser significativa em alguns aspectos, principalmente para áreas de florestas. Depois a gente viu os fenômenos de infiltração e, por fim, evaporação. Hoje, então, uma vez que a gente tem a entrada e as saídas desse volume precipitado na bacia, é o foco que vai resultar nosso escoamento superficial. Para fechar esse ciclo, nós vamos ter duas aulas a respeito disso aí, uma tratando primeiro dos conceitos básicos, o que influencia e importa dentro do escoamento superficial, e próxima aula a gente vai abordar a questão de medidas e cálculos afins de medição de vazões. E fechamos o ciclo da disciplina nesse escopo aí de levantamento no tocante à gestão. Então, quando a gente fala em escoamento superficial, a síntese e a definição básica do escoamento é que o escoamento superficial abrange vai abranger o excesso, então, dessa precipitação que vai ocorrer após essa chuva ou precipitação, que necessariamente não precisa ser uma chuva, que vai se deslocar na superfície do terreno, até o seu escoamento do rio, que vai alimentar, então, que vai ser alimentado por esse excesso, então, nessas águas. Ele é fundamentalmente movido pela ação da gravidade, e a vazão, nossa principal variável. Então, assim, a água que, excluindo, ocorrido por fenômeno de precipitação, excluídos, então, a infiltração, evaporação, e a interceptação dessa água, que vai eventualmente evaporar, nós vamos ter um processo de escoamento dessa água, que pode ser superficial, subsuperficial e até subterrânea, até chegar nesse corpo hídrico, que vai alimentar, aliás, esse corpo hídrico de uma forma ou de outra, que a gente vai ver que são diferentes, um pouco distintas as formas. Então, dentre esses escoamentos que vão ocorrer, da precipitação aqui na nossa superfície, a nossa bacia hidrográfica, excluídas, então, as saídas, que a gente comentou, nós vamos ter três tipos básicos de escoamento. O primeiro deles é o superficial, também chamado de direto ou livre. Esse escoamento está associado geralmente principalmente, aliás, a cheias. Uma vez que a água caiu aqui nesse solo, e ele vai ocorrer no primeiro momento, processo de filtração. Ela vai ter interceptação e evaporação. Uma vez que esse solo chegou ao ponto de ser saturado, o excesso de água ele vai correr aqui na superfície. Num segundo momento, um pouco mais lento o processo,
mas não distinto, ele pode ocorrer, então, esse processo de escoamento subsuperficial, que vai ocorrer aqui, aqui na forma, um pouco abaixo da superfície, mas ainda acima do lençol freático. Vamos pensar da linha de lençol freático que a gente tem, que é a zona saturada, aqui então abaixo da nossa linha azulzinha, aqui seria a minha zona de saturação de água, esse solo está repleto de água, porque aqui embaixo eu vou ter minha camada de pedra, que vai fazer aquele meu isolamento do meu aquífero, que vai estar abaixo disso aqui. Então, nessa primeira camada de pedra, que daí influencia, entre outras coisas, essa percolação, tipo de solo, profundidade, e aqueles fenômenos que a gente viu, as características físicas do próprio solo, se ele está ocupado, se não está, se tem vegetação, se não tem, tamanho dos poros, tamanho das partículas. Mas uma vez que essa água infiltrou aqui, e saturou, vai ocorrer, então, esse primeiro escoamento superficial. O escoamento subsuperficial vai ocorrer logo abaixo, mas ainda acima do lençol freático, e esse escoamento subterrâneo, já na linha de, de saturação da água, mas não menos importante, um pouco mais lento, então, vai ocorrer esse acesso de rio, esse escoamento abaixo. Por que são importantes esses três tipos de escoamentos? Porque eles vão me dizer, entre outras coisas, o tipo de classificação desse meu corpo hídrico. Porque eu vou ter situações que eu tenho rios vocês vão ver que a variação desse rio é natural, ele variar esse volume em função do volume de precipitações, do tipo de morfologia da bacia hidrográfica, cobertura de vegetal ou ocupação que essa bacia hidrográfica está, entre outras variáveis, lógico, mas ele vai ter uma oscilação nesse volume de rio, desse rio, ou nessa altura, ou cota de altitude dessa água que está presente, é, mas vamos ter rios que vão ser alimentados exclusivamente pelo regime de escoamento subsuperficial ou mesmo escoamento subterrâneo, também chamado de base, tá? Esse escoamento, que ele vai estar justamente associado aqui a vazões mínimas, que a gente vai perceber. Então, a somatória dessa vazão aqui desse meu rio, do meu tal VEG, se for pensar numa bacia hidrográfica, vai ser a somatória do escoamento superficial direto, mais a somatória do escoamento subsuperficial, e mais o escoamento subterrâneo. Esse subsuperficial vai estar geralmente associado a justamente saturação desse solo, tanto o superficial quanto o subsuperficial, perdão, e o subterrâneo. Positivo? Então, pensando novamente nesse escoamento superficial, ele vai estar, o corpo hídrico, pensando num corte de uma secção transversal do meu rio, que está aqui assim, e da minha bacia hidrográfica, eu vou ter uma linha de saturação, ou camada saturada aqui, que está sempre presente. Essa camada sempre está acima da cota do rio. Então, vamos pensar assim, eu tenho qualquer rio, um rio aqui, uma bacia que a gente até conversou quando a gente trabalhou na, na parte de bacias hidrográficas, a gente trabalhou a questão da bacia do Rio Azul aqui, que é uma bacia que a gente comentou que está interditada em função da crise hídrica. O Rio Azul é um rio que ele vai ser perene, ele vai ser ao longo do ano inteiro, mas ele tem variações de volume. Então, esses rios, Rio Piquiri, os rios maiores, Rio Paraná, esses rios que já são consolidados, permanecem o ano inteiro com variações de profundidade, mesmo o Piquiri aqui está baixo hoje, para o pessoal que está aqui na região, Piquiri, Rio Paraná estão bem secos, mas eles são rios que a cota dele, média de operação desse rio, ele está, a camada de saturação, melhor dizendo, dentro desse meu solo, o rio está abaixo dessa camada de saturação. Então, essa água aqui, uma vez que a chuva caiu aqui e percolou e saturou esse solo aqui, vai correr a meu escoamento superficial, perdão, aqui em cima, que vai alimentar esse rio de certa forma, mas geralmente o escoamento direto ou livre vai estar associado a processos erosivos, a situações que não são tão benéficas.
o escoamento, a alimentação básica desse rio, pelos processos normais, vai estar associada predominantemente nessa cota de saturação aqui, ó, nessa camada de saturação, porque essa água vai ter se alimentada, entre outras coisas, pelo esse lençol freático que está aqui. Legal? Então, assim, quando a gente vai falar o escoamento subterrâneo de base, que ele vai ser mais lento, o que que acontece? Esse rio ele vai diminuir a vazão dele até a cota saturada, porque se esse solo não está saturado, ele não está contribuindo absolutamente em nada aqui para que essa vazão. Lembra quando eu comentei na aula de infiltração que o solo ele vai ter uma capacidade de reter, porque lembra, ele é formado por espaços vazios, ar e água, partículas sólidas, espaços vazios, mais água e ar, né? Que vão ser esses espaços, volume de vazios, melhor dizendo. Então, o que que acontece? Esse solo ele vai ter uma capacidade para aguentar, acumular uma água, uma vez que ele saturou um gradiente potencial, o principal vai ser a gravidade, porque ele vai empurrar essa água para baixo, mas ao mesmo tempo que esse solo estiver saturado, ele não vai conseguir reter. Então, essa água superficial vai correr aqui, no caso de solo saturado, porque a camada essa de saturação aqui já está maior. Então, o escoamento superficial vai ocorrer nessas situações. Mas na situação de subterrâneo, onde você tem uma época de estiagem, que esse solo não está me contribuindo com nada, com com a minha, com o meu volume de água aqui, que está caindo aqui nesse rio, dentro dessa bacia hidrográfica, a minha vazão, que vai ser mínima desse rio, por isso que ele vai estar uma época de baixo, vai ser justamente essa camada saturada aqui, que é a minha linha do meu lençol freático. Por isso que a gente vai classificar, entre outras coisas, quando alguns rios que vão ser esses perenes, que por mesmo que eles baixem o volume de água, eles ainda têm água, abre aspas, circulando o ano todo, é porque justamente eles estão abaixo dessa cota dessa camada saturada dentro da minha bacia hidrográfica. Aí muda, aí entra outros aspectos, né? Por exemplo, profundidade desse solo, tipo de solo, perfil de solo, a taxa de ocupação, que vai, entre outras coisas, me influenciar nessa minha vazão desse rio aqui. Legal? Então, pensando assim, então, escoamento subterrâneo vai ser esse escoamento que está rolando, tá influenciando esse meu rio, mas até a camada saturada. Então, num todo, pegando o pacote do ciclo hidrológico, como a gente estava comentando, nós vamos ter o input da bacia, que vai ser justamente a chuva. Essa chuva vai ocorrer fenômeno de interceptação, vai ocorrer para a parte de evapotranspiração, que a gente também já viu. Essa interceptação e essa evapotranspiração vão evaporar de alguma forma, fora as bacias, né, o acumulado de água, principalmente em reservatórios, mares e afins. A chuva incidente na bacia hidrográfica vai ocorrer a filtração, vai ter essa água armazenada no solo, essa água vai infiltrar e esse armazenamento aqui de água de solo vai contribuir predominantemente com o escoamento subterrâneo e também com o escoamento subsuperficial. E uma vez que esse solo estiver saturado, então ele vai contribuir para esse escoamento superficial nessa vazia. A soma desses três escoamentos me dá a vazão de um rio, e dentro dessa vazão desse rio, eu vou poder categorizar esse rio. Legal? Então, dentro dos processos de escoamento, nós vamos ter dois, e vocês vão ver mais para frente, que a gente categoriza em função entre outras coisas, da ocupação desse solo, como ele está, mas nós vamos ter basicamente dois processos, ou duas metodologias de análise, ou dois conceitos básicos para você classificar esse processo de escoamento. O primeiro é o chamado hortoniano, ou principalmente, que é o de Horton, né? Que ele avaliou justamente a precipitação sobre áreas impermeáveis ou de precipitação superior à capacidade de infiltração. Justamente quando você tem aqueles casos de ocupação, uma ocupação urbana, que você tem a superfície da bacia hidrográfica ou parte da bacia hidrográfica que vai estar coberta por uma superfície impermeável, justamente para asfalto, calçada,
estradas, telhados e afins. Essa água aí não vai ter aquele primeiro passo que seria cair na superfície e infiltrar, e já vai direto para o escoamento superficial. Então, isso contribui principalmente para processos de enchentes erosivos, porque uma vez ocorrida, vocês vão ver que o escoamento está associado basicamente ao processo de precipitação. Então, dependendo do volume de precipitação, você não tem tempo hábil, e vocês vão ver que tem diferença, principalmente no hidrograma, quando a gente analisa as bacias hidrográficas urbanizadas ou rurais, ou dependendo da cobertura vegetal. Então, você vai ter o tempo de retorno, o tempo que essa água leva para cair na no nosso rio, ele é reduzido justamente porque a nossa parcela da bacia hidrográfica está impermeável. Então acontece o quê? Aqueles fenômenos de enchentes que a gente viu. Isso tem influência justamente quando a gente for avaliar no processo de gestão, porque se eu sei que vai acontecer, eu tenho que tomar algumas decisões, ou vocês vão ver principalmente no hidrograma de saída, que a gente pode, se eu já tenho a previsibilidade que vai acontecer, eu consigo tomar algumas medidas paliativas para resolver, ou pelo menos reduzir ou mitigar o problema. E o processo duniano, ou de Dune, vai ser a precipitação em solos que já são saturados. Vai ser aquelas análises e avaliação de solos que já são mais, ou que já tem uma cobertura vegetal, que vai fazer aquele primeiro passo de segurar e reter aquela água, ou com solos já compactados, mas principalmente quando você aborda o processo de escoamento superficial, quando o solo já está saturado. Daí vai mudar o tipo de solo, vai mudar o tipo de cobertura, e também vai fazer essa relação. Lembrando que a capacidade de filtração, ela vai ser mitigada ao longo do tempo, é o que a gente falou na aula de filtração. Então, ocorrido o processo de precipitação, no primeiro momento eu tenho uma infiltração mais rápida, mas uma vez que esse solo vai se saturando, ele tende a equalizar. Depois que ele estiver equalizado, qualquer acréscimo de água que está aqui presente vai escorrer. Não tem o que fazer. E daí que entra o tipo de solo que eu tenho, entre outros fenômenos que a gente já vai abordar daqui um pouco mais adiante. Então, quando a gente classifica esses tipos quando eu tenho esse meu processo essa minha influência das minhas três tipos de escoamento, que é o superficial, subterrâneo, subsuperficial e subterrâneo, eu vou conseguir categorizar os tipos de rios que eu tenho, o tipo de mananciais que eu vou ter para para minha análise. Por quê? Porque daí nós vamos ter primeiro porque a minha curva de saturação, a minha linha de saturação, a linha do lençol freático vai influenciar predominantemente como é que esses rios são formados. Então, o primeiro deles são os rios perenes, que eles vão correr o ano inteiro, mesmo que você tenha a gente esteja igual agora, em período de estiagem, que faz tempo que não chove bem, e nem com uma intensidade, nem com duração. É, você não tá, a gente está numa época naturalmente que já de estiagem, mas a gente está vindo de um histórico de baixas precipitações ao longo do tempo que tá fazendo com que o nosso solo esteja literalmente ressecado. Então, é aquela água que a gente fala, choveu, não deu nem para apagar a poeira. Então, né, essa água que ela cai, ela já evapora numa parcela significativa, no que caiu não chega nem ao ponto de saturar o solo. Aí entra naqueles pontos de outras coisas, murcho permanente, que a gente comentou, ou capacidade de retenção desse solo. Então, esse solo aqui, lembrando, esse tipo de rio, ele sempre está acima do meu perfil, o lençol freático está sempre acima da linha do leito do rio. Então, vamos pensar no Piquiri aqui, que está aqui pertinho da gente, aqui em Palotina, ou mesmo Rio Paraná, eles estão sempre abaixo da linha do lençol freático. Então, qualquer pessoa, por exemplo, que vai cavar um poço perto do Piquiri, ou perto do Paraná, que cave na cota do rio, cota média desse rio, sempre esse poço vai estar abastecido, porque justamente você está na linha do lençol freático. Então, não tem nem aquele. Antigamente, o pessoal
Até, por incrível que pareça, até o pessoal de poço artesiano faz isso. O pessoal ia com aquela varinha, que é uma forquilhinha, assim, caçando água, os caçadores de água lá, e ele chegava, encontrava a nascente, a forquilha envergava e o cara achava ali um veio da água. Não sei como é que funciona isso aí, mas já vi e sei que o pessoal ainda faz isso. Mas, enfim, é, qualquer cota, como o lençol freático está acima do leito do rio, qualquer lugar que você cave, tu vai encontrar água ali em volta, desde que esteja na cota do rio. Beleza? Então, rios intermitentes ou temporários vão ser aqueles que vão ocorrer uma única vez no ano. É, eles vão secar, então, literalmente, em algumas épocas do ano. O que que vai acontecer? Esses rios aí, eles vão estar, é, eles só vão ser alimentados predominantemente pelo escoamento subterrâneo. E o que que acontece? Quando a minha linha, vamos voltar lá para o nosso tema, como no caso de rios intermitentes, no caso de rios intermitentes ou temporários, a minha linha de saturação da água vai estar abaixo da cota aqui de captação desse rio. Então, o que que acontece? Se ele não tiver contribuição da água superficial e esse meu solo não tiver saturado por conta de uma estiagem, falta de chuva, e a minha linha de saturação, e daí depende da profundidade desse solo, a altura que está a minha camada de pedra aqui, em algum momento, essa linha de saturação está abaixo da cota. Então, o que acontece? Não, se ele não tem contribuição de nascente, não tem contribuição de chuva, vai secar literalmente esse rio em uma determinada época. Voltou aos sinônimos, a época de precipitação ou situações onde eu tenho mais volumes precipitados, então esse solo volta a ficar saturado. E minha camada de saturação aqui, ela sobe aqui a um nível que vai atender esse rio e esse rio volta a correr ao nascente. Geralmente é o que acontece com esses córregos ou mananciais menores, assim, de menor porte. Ou quando você fala que secou uma nascente. Secou uma nascente, não, é que a linha de saturação da água baixou demais, menor que a cota que está sendo captada nesse volume de água. Talvez se você cavar essa nascente mais para baixo, ela vai aparecer lá embaixo. Ou se você no próprio local cavar mais baixo, ou aprofundar, deixar mais profunda essa nascente, capaz de pegar. Ou, entre outras coisas, se você fizer uma cobertura vegetal, que a gente lembra que essa cobertura vegetal influencia, entre outras coisas, no processo de saturação dessa água, você é o que a gente chama de recuperar a nascente, né? Você vai voltar a nascente à água justamente porque você está contribuindo para o processo de saturação desse solo e, consequentemente, essa linha de saturação, ela vai estar acima e a água vai, abre aspas, voltar a correr, principalmente quando a gente está trabalhando. Eu esqueci de comentar aqui, geralmente esse escoamento de água, quando a gente está falando em fluxo de água aqui superficial, mas nesses rios perenes, geralmente estão associados aos volumes dessas cheias. Aqui eu coloquei entre parênteses, a cheia não é o Q95. O Q95, basicamente, numa vazão de rio, ela vai ser o volume de água de vazão desse rio em 95% da vazão ao longo da série histórica. Tem algumas metodologias para você avaliar, isso a gente vai ver na aula que vem, possivelmente, mas essa é o volume é o volume que em 95% dos casos é a vazão que está rolando nesse meu rio aqui. Quanto de água que está circulando nesse rio em 95% das situações. Quando a gente fala em vazões mínimas ou a baixa, a menor vazão que você tiver, geralmente está associada ao Q7 e 10. Ou seja, a vazão em 7 dias corridos que você tem 10% da vazão, ou em 10 anos, 10% dessa vazão, assim, a previsibilidade de retorno dessa vazão mínima, assim, em 10 anos. Aí tem algumas metodologias que vão avaliar também esse Q7, que eu passei batido aqui, não comentei com vocês. E, por fim, a gente vai ter os rios efêmeros, que vão ser aqueles que vão se manifestar só em ocasiões de precipitação. E geralmente, esses rios estão abaixo também do lençol freático, mas
vão ser aquelas situações que você ocorre, principalmente em regiões que você tem perfil de solo raso, principalmente, ele é bem raso, e daí dependendo do perfil de solo, uma região mais desértica, você vai ter ocorrer aquela precipitação torrencial e aparece o rio, passou essa seção, essa chuva torrencial, ele deixa de existir. Então, quando você chega em alguns, até regiões desérticas, assim, você até vê o traçado do rio, mas ele está sequinho lá. E Professor, eventualmente. Oi. como a gente consegue diferenciar, dizer que aquele rio é efêmero mesmo, provar que ele é efêmero ou seria. Intermitente é que o efêmero, assim, ele pode não ocorrer num ano, entende? Passa esse ano inteiro, ele não vai ocorrer. E o intermitente, você sabe que ele vai ocorrer na época que voltar a chover. Isso é fato. Porque daí ele está próximo ali ele está um pouquinho abaixo ali da zona de infiltração, mas uma vez que voltou a chover e saturou o solo de novo, essa linha de saturação ele volta a nascente, abre aspas, volta a carregar a nascente, volta a carregar os rios, eles conseguem correr. O rio efêmero vai ser aquele que, assim, se mesmo que com a chuva, se for, porque lembra que no processo de precipitação a gente tem a seguinte situação. Você tem a intensidade dessa chuva, porque ela pode ser, você lembra, uma coisa é você intensidade e duração, uma coisa é você chover 100 milímetros em uma hora, outra coisa é você chover em 100 milímetros em dias. Então, o que que acontece? Com o rio efêmero, você tem que ter uma intensidade alta, porque daí você vai chover, a água vai estourar rapidinho o solo e ele vai correr, essa água vai, por escorrimento superficial, vai correr, vai fazer com que a água caia lá no de acordo com a declividade da bacia hidrográfica, lembrando que a água não sobe morro, então ela vai cair e vai descer. Esse é o rio efêmero. O intermitente não, o intermitente não importa se correr a chuva torrencial ou se for chuva constante, assim, 100 milímetros em 10, 20 dias, que seja suficiente para saturar esse solo, ele vai correr, porque a água vai entrar pelo escoamento subsuperficial e subterrâneo, e ele vai subir essa linha do lençol freático, ele vai correr igual. Beleza? Aí, no caso, para dizer que aquele rio é efêmero, teria que ter um acompanhamento, então, ao longo Sempre quando do a gente ano. falar em rio, ou principalmente em vazão, a gente vai fazer série histórica. Sempre. Sempre vai fazer série histórica. A gente vai ver no hidrograma que até todas as metodologias de análise, quando você vai fazer a análise do próprio Q7, que é 95, você tem que ter um histórico já de precipitação. Claro que quando você não tem uma previsibilidade de monitoramento dessa bacia hidrográfica, você extrapola em função das outras ocorrências nas demais bacias próximas. Lembra? Vai ser mais ou menos, como a gente viu que se extrapola quando você perde uma, alguma zona de monitoramento de precipitação. Então, quando você vai fazer estimativa de vazão, você tem a ANA, principalmente, tem aquela rede hidrográfica nacional que ela faz, a própria Sanepar tem isso. Então, você não tem para todos os rios estações hidrológicas que vão monitorar essa vazão, mas você tem alguns rios-chave e você extrapola essa vazão para os outros rios. Principalmente quando a outorga, é uma briga, inclusive, que o pessoal da outorga de uso de água, o pessoal do Instituto Água e Terra aqui do Paraná, que é o antigo, que trata a questão de bacias hidrográficas, ou gestão de bacias para outorgar água para você pegar ela ou não, ou o antigo Instituto das Águas do Paraná, né? Essa é uma briga que a gente tem justamente, por exemplo, as bacias que eles interditaram, lembra que quando a gente falou lá, falta de água, que tem as bacias, pouca água, que é a situação que nós estamos tendo agora, é, quando você interdita uma bacia hidrográfica, você faz uma previsibilidade justamente porque você está ali naquela cota Q7, você já está numa vazão mínima, a água está sendo abastecida exclusivamente por esse, por esse lençol freático que está acima da cota do teu rio. Então, você já está na baixa, então você não vai tirar mais água porque você contribui ainda mais para a estiagem do rio. Então, você tranca as outorgas de água, tranca a bacia hidrográfica.
está em estado de crise hídrica. Voltou a chuva, recuperou a saturar esse solo, volta. Mas a briga é justamente o seguinte: como eles fazem uma previsibilidade para trancar essa bacia em função de outros rios, o correto, antes de eu trancar uma bacia, é eu colocar uma estação hidrológica de monitoramento desse rio, porque eu tô fazendo eu tô falando que o rio não pode ser pego água, fazendo uma previsibilidade em função de outro rio que não tem nada a ver, às vezes, com esse meu rio que está certo. Então, era uma briga que, abre aspas, a gente tem. As próprias cooperativas, na reunião que foi com o Instituto Água e Terra lá do Paraná, é, teve justamente porque você fala que não tem água, mas na vazão aqui, quando a gente faz o acompanhamento de vazão nos rios, tem água. Aí, aí eles jogam, mas é que foi feita uma previsibilidade em função das estações de monitoramento do Piquiri. Então, o que que acontece? Você não tem estação, mas fala que não tem água, mas ao mesmo tempo tem água, mas não tem monitoramento. Então, essa é uma briga para chegar nesse denominador. Mas sempre quando for Professor, falar em vazão, é série histórica. Oi, pode falar. tá, vou te explicar o porquê que eu estou questionando em relação aos efêmeros, que eu tenho dúvidas em relação a isso, que o Código Florestal diz que a PP não inclui para rio efêmeros, não precisa PP quando o rio é efêmero. E aí, numa disputa aí judicial ou alguma coisa assim, a pessoa não deixou a PP porque considerou que era efêmero, mas aí como dizer que o rio é efêmero e não precisa PP? Teria Aí que os, ter esse acompanhamento realmente durante um ano para ver se só quando tem precipitação intensa vai ter água nele. mas assim, na nossa região aqui dificilmente tem efêmero, tá? Mas Isso. é que eu sou de outra região. Essa situação aqui é em Santa Catarina, aqui no litoral, Ah, litoral entendi. não, no oeste de Santa Catarina. Entendi. Entendi. Porque, pelo menos aqui no Paraná, oeste do Paraná, se você vai ter intermitente, sim, isso sim. Mas daí o intermitente ele vai entrar como app normal. Sim. E o efêmero vai ser justamente aquele que passa 3 anos sem ter nada, e você vai fazer a ocupação desse solo normal, e daí lá pelas tantas choveu e correu água por ele. Mas assim, ele tem que ser bem característico, assim. Efêmero aqui pro Brasil, te falar que eu não sei onde tem. Entendi. É difícil, então, você dizer que o rio é efêmero. Na verdade, assim, que eu sei de exemplo, vai ser em regiões desérticas, que você, uma vez a cada 5 anos, corre um rio lá durante um mês. Uhum. Da onde que vem essa água? Teve chuva, precipitação lá no montante da bacia, lá no início da bacia hidrográfica, e veio, choveu lá longe, e tá vindo aquela água toda por escoamento superficial. Ponto. Esse é o efêmero. Agora, intermitente, não. Intermitente, uma vez por ano, você vai ver o ciclo aqui. Daqui a pouco a gente vai ver uns gráficos ali, já vai ver certinho da onde que sai o intermitente e os perenes, né? Tá, Beleza? beleza. Então, um dos métodos que a gente avalia, ou o principal método de a gente avaliar essa questão de vazão dessa água do rio é justamente o hidrograma. Então, o hidrograma ele vai servir para você estimar a quantidade de água que passa numa determinada seção por uma unidade de tempo. Então, vai ser vazão, né, que é a área. Você tem uma área aqui, dentro de uma seção transversal de um rio, de um ponto qualquer, e você tem uma velocidade que essa água está passando aqui. Velocidade em metros por segundo ou metros por hora, mas geralmente metros por segundo, vezes a área em metro quadrado, você vai ter metros cúbicos por segundo. Então, a vazão em metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora, que passa dentro de uma seção transversal. Volume de água por um determinado tempo. Então, ele sempre está associado, geralmente, os histogramas sempre estão associados com o hietograma, que a gente viu lá em precipitação, que é o mesmo gráfico em relação, só que o hietograma ele vai fazer em relação à precipitação. É a precipitação ocorrida por uma unidade de tempo, ou em relação ao tempo. Então, o hidrograma ele vai fazer a relação de água que está passando aqui, numa secção transversal qualquer, de um rio qualquer, em função do meu volume de precipitação que está ocorrido ao longo do tempo.
Então, o que que acontece? Nós temos algumas características aqui desse hidrograma, e a gente vai ver que eles mudam de acordo com o tipo de bacia hidrográfica que a gente tem, a escala de ocupação, e a gente vai ver que a metodologia que a gente vai adotar aqui para análise desse hidrograma, dessa bacia hidrográfica, justamente para a gente fazer uma previsibilidade de manejo, ela influencia, entre outras coisas, nesse hidrograma. Então, esse hidrograma nós vamos ter sempre o ponto de início, que você vai ocorrer a precipitação. Então, você vai ter um tempo entre o ocorrido do fenômeno de precipitação. Lógico, vai depender da duração dessa precipitação, né, ao longo do tempo. Mas iniciada a precipitação, você vai ter uma coluna de água, lâmina de água que caiu por metro quadrado. Lembra que a gente avaliou isso aqui. Esse volume precipitado em milímetros por hora, ou milímetros por dia, mas geralmente é milímetros por hora, ou milímetros por dia também, ele vai cair aqui nessa bacia, você vai ter um delay para iniciar esse processo de escoamento superficial ou aumento de vazão desse rio aqui. Lembra que assim, você está tendo, aqui está passando um volume de água em metros cúbicos por segundo. Então, está aqui, 1 metros cúbicos por segundo normal. Então, ocorrido o meu fenômeno de precipitação, eu vou ter um delay aqui, que choveu, interceptou, choveu, começou a infiltrar, até ocorrer saturação desse meu solo. Aí, uma vez que saturou, a gente vai ter uma curva ascendente de escoamento aqui, que quer dizer que está aumentando o escoamento na minha bacia hidrográfica, então vai subir. Essa curva ascendente aqui vai estar relacionamento principal, uma vez que saturou esse solo, o pico de curva que está associado ao escoamento superficial, uma vez que saturou essa água do solo, ele vai carregar a água por cima, então o primeiro a chegar, abre aspas, no rio vai ser o escoamento superficial. Lembra que ele é o mais rápido, saturou o solo, caiu o excesso de chuva, lembra da esponja, né? Ela aguenta segurar um tanto de água, mas depois que chegou aquele tanto de água, qualquer água que você joga em cima dela, ela vai jogar para fora. Então, o solo vai ser a mesma situação. Uma vez que ele saturou, qualquer acréscimo de água aqui nessa precipitação vai levar para o escoamento superficial, que é o mais rápido. Então, vai ter um pico nessa vazão desse meu rio aqui, no volume de água, então, que está ocasionado, geralmente ocasionado principalmente pelo escoamento superficial. Aí vai chegar num pico essa água aqui, e daí eu tenho uma decrescência nesse meu pico, mesmo após cessar a chuva aqui, é, que vai estar ocasionado, vai ser a depressão, daí já começa a trocar já, então a parte do escoamento superficial já começa a reduzir, porque já está cessada o processo de precipitação lá atrás, mas ainda está rolando a precipitação mais lenta, daí no caso, relacionada ao escoamento subsuperficial ou subterrâneo, até um ponto que vai chegar aqui dele voltar à curva normal desse rio. Então, sempre quando a gente tem um fenômeno de associado à precipitação, eu tenho um aumento dessa vazão aqui, consequentemente aumenta. E isso aqui pode, ó, entre outras coisas, pode me mudar a minha vazão média. Então, assim, essa vazão que eu estou tendo aqui após fenômenos de precipitação, aí influencia o tempo que está ocorrendo essa precipitação, ou ocorrência, número de ocorrências de precipitação, vai me influenciar nessa vazão. Daí que vão sair aquelas séries históricas, que a gente vai analisar justamente esses hidrogramas aqui, para fazer justamente a transformação do chuva-vazão. Então, vocês vão ver que os modelos que a gente vai trabalhar, as metodologias de análise, esse modelo de análise de hidrograma, vão fazer essa relação justamente chuva, ou que é a precipitação, versus a vazão que vai ocorrer. Aí, lembrando que vai ter várias variáveis, né? Isso aí, forma, intensidade, precipitação, tipo de solo, formato da bacia hidrográfica, número de ramificações, que é o que a gente viu lá, que vai influenciar diretamente isso aqui para contribuir com essa vazão maior ou menor. Aí que vem a nossa justificativa, quando você vai falar que vai interditar uma bacia hidrográfica, que se você vai interditar ela, como são muitas variáveis que são particulares de bacia para bacia, você não pode extrapolar por uma região, por exemplo, aqui, vou falar aqui de Palotina, mesmo que vocês não são, que está no oeste do Paraná. Nós temos 4 bacias aqui dentro de 3, 4 municípios que estão interditadas. Falando aqui em Palotina, que é a cidade de Palotina especificamente, onde está a universidade aqui, onde eu moro, nós temos 4 bacias hidrográficas principais.
3 delas estão interditadas justamente pelo fato de crise hídrica. Então, assim, quer dizer que chegou na cota mínima o rio, segundo a modelagem do pessoal que acompanha a parte de vazão do governo do estado, e eles falaram assim, ó, agora não dou água mais para ninguém no tocante à outorga. Então, o que que acontece? A nossa crítica é justamente, ó, se você vai trancar a bacia hidrográfica, você tem que ter um hidrograma da bacia hidrográfica, não você fazer uma previsibilidade em função de outras bacias hidrográficas que podem mascarar justamente para você falar se o cara pode pegar água ou não. O que que influencia isso aí? Justamente na parte do agro, porque o pessoal da irrigação, o pessoal da aquicultura, o pessoal que vai fazer qualquer avicultura, ou mesmo suinocultura, depende de água. Se você não pode pegar água porque eles não te outorgam água, para o agro. Então, começa a engessar e começa a ter o aspecto econômico começa a pegar também, entre outras coisas. Então, quando a gente faz análise do hidrograma, a gente vai ver o seguinte, vai ser uma resposta. O hidrograma vai nada mais, nada menos que vai ser a resposta da bacia hidrográfica a uma precipitação. Cada bacia hidrográfica tem uma resposta distinta, e essa resposta, uma vez que eu analisar ela ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu tenho esse perfil desse hidrograma aqui para eu estimar esse meu tempo de bacias, e daí esse hidrograma que vocês vão ver que a gente vai ver mais para frente, a gente tem umas metodologias para avaliar aqui, então para definir como que eu desenho esse hidrograma em função da minha precipitação, essa minha vazão aqui, que vai ser uma resposta da minha chuva efetiva no caso, para essa metodologia, no caso que está em tela aqui, é, eu vou poder desenhar a ocorrência. Então, se você pegar aqui, a gente vai ter também umas situações que eu tenho um hidrograma de saída, justamente quando eu tenho intervenções. Então, dependendo da minha metodologia, para a mesma vazão, perceba que aqui e aqui são a mesma vazão, só que eu tenho um hidrograma de entrada, que é a minha previsão da bacia hidrográfica de resposta, e aqui é uma simulação de resposta em função de uma intervenção. Esse hidrograma aqui, por exemplo, eu tenho uma resposta de vazão, eu tenho uma vazão em metros cúbicos por segundo em função da minha chuva. Quer dizer que aqui, ó, vamos pensar assim, essa resposta está muito rápida em relação à minha chuva. Quer dizer que eu estou tendo um escoamento superficial muito rápido em relação à ocorrência de chuva. O que isso quer dizer para mim? Eu já falo para vocês que é uma bacia urbanizada, ou que ela é impermeável de algum modo. Por exemplo, o fato dela ser impermeável pode ser que o tipo de solo dela seja mais impermeável. Ou urbanizada, altamente urbanizada. Então, o que acontece? Ocorreu chuva, esse meu hidrograma está subindo absurdamente rápido aqui, e a vazão consequentemente, está subindo rápido. Então, o que acontece aqui? Vai ocorrer rio saindo fora da caixa, porque está caindo um monte de água ao mesmo tempo, dependendo daí o formato da bacia hidrográfica, ele não comporta essa água toda. Se for um rio mais encaixado, assim, na caixa, que a gente chama, que é em formato V lá, ele até suporta um volume de vazão maior, mas se for rios mais espraiados, assim, ele não vai aguentar e vai sair fora da caixa e vai alagar tudo que está em volta. Então, o que que acontece? Em alguns modelos, justamente, vocês fazem uso desse hidrograma para fazer uma previsibilidade de intervenção. No caso aqui, é o mesmo hidrograma, só que aqui com um processo de intervenção, que a gente chama hidrograma de saída, que no caso, assim, eu monto um reservatório para acumular uma água em caso de ocorrência de chuva torrencial. Então, geralmente se usa esse hidrograma de saída justamente para você fazer o seguinte: bom, ocorrido esse aumento desse meu hidrograma aqui em função da chuva que está ocorrendo aqui, essa água, essa vazão vai ser contida, porque ele vai começar a subir a vazão igual está aqui, mas ela vai cair nesse, abre aspas, reservatório, que eu criei artificialmente, e eu consigo segurar a minha vazão do rio, então, de certo modo, para não sair fora da caixa, abre aspas. Aí entra, assim, piscinão de Ramos, vocês já ouviram falar, alguns reservatórios, algumas bacias hidrográficas que o pessoal justamente faz uns bolsões, ou caixa, ou, ou mesmo você pensar em escala bem reduzida, assim, pensar numa rodovia, num asfalto, que o pessoal faz aquelas caixas
do lado, aqueles buracos enormes do lado da caixa, justamente que são para acumular a água que está escorrendo, porque eu tenho uma superfície que é impermeável, vai ocorrer o fenômeno de precipitação não tem para onde ir, vai alagar tudo. Então, o pessoal faz aqueles bolsões ao lado da estrada, cai, enche de água lá no caso de precipitação torrencial. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, essa análise de hidrogrâmica também me ajuda no caso, por exemplo, de épocas de estiagens, em situações que eu tenho mesmo rios que são intermitentes, para eu poder fazer acúmulo de água. Ao contrário, né? Eu quero fazer uma situação inversa. Eu quero que segure a água lá, justamente porque eu tenho rios que a vazão ela seca literalmente em determinados anos. Então, o que que eu faço? Eu posso montar um reservatório para justamente captar, enquanto está tendo água, fazer um volume de água captado e manter esse solo saturado, para eu ter uma vazão artificialmente controlada para ele se transformar entre um rio intermitente e num rio perene. Eu consigo manter artificialmente esse nível de saturação do solo a um nível alto, justamente porque eu estou montando um reservatório, para que me permita fazer isso aí. Então, quando a gente vai fazer essa transformação desses hidrogramas, que é a relação chuva-vazão, ou seja, o quanto de precipitação está ocorrendo em função da vazão, a gente vai ter alguns métodos que vão fazer essas correlações. É, os métodos simplificados que vão fazer justamente estudar essas características desse hidrograma, são os mais comuns, ou senão a gente vai fazer por modelagem do processo chuva-vazão. Faz um modelo semelhante ao que vocês estão vendo em tela aqui, mas a gente pode inclusive usar os métodos simplificados para fazer essa modelagem. Então, quando a gente aborda a questão da evolução desse escoamento, em relação ao fenômeno de precipitação, analisando principalmente o que ocorre no hidrograma, então a gente vai ter, para um solo, por exemplo, se fosse uma bacia de solo raso aqui, a ocorrida precipitação, então eu estou aqui bem no pezinho do meu hidrograma, esse solo vai começar a ser encharcado, então, né, começar a se saturar, porque vai ocorrer infiltração nesse solo. Uma vez que ele saturou, ele começa a subir a curva, porque daí vai ter primeiro o escoamento superficial, vai começar em algumas situações minha vazão aumentar dentro dessa minha bacia hidrográfica. Essa vazão vai começar a saturar, as ondas de saturação vão ficar cada vez maiores, consequentemente, essa vazão vai chegar a um ponto pico. Aí, uma vez que ele chegou nesse ponto pico, que é lá no topo da minha curva, essa minha região de saturação da bacia hidrográfica já está, só que daí começa a parar o escoamento superficial e começar então o subterrâneo e o subterrâneo. Então, analisando a parte do escoamento, ainda a gente tem algumas relações que a bibliografia nos fala, então que geralmente você pensa que essa saturação vai ocorrer em regiões mais baixas ou de topografia mais acidental, mais plana, assim, justamente. Lembra que a gente viu lá na aula de solos, de infiltração, que assim, se pegar o perfil transversal de uma bacia hidrográfica, eu vou ter uma parte mais alta, evidentemente, e uma parte mais espraiada, que geralmente é quando você tem aquela região de solos transportados. Então, aluviais, que chamam. Então, o que que acontece? Eu tenho uma pedra, origem, essa pedra que está no alto do morro, que é uma região pedregosa, ela vai ocorrer o fenômeno de intemperismo, ocorrer o fenômeno de intemperismo, que é a transformação dessa pedra em solo, ou quebra de partículas até virar solo. Aí vem chuva, vento, e outras variáveis, ou mesmo gravidade, que vai derrubar esse solo para regiões mais espraiadas. Então, eu tenho o topo da bacia, regiões mais altas, e na parte baixa dessa bacia, que geralmente é 2/3, uma região mais espraiada. Então, o que se espera naturalmente que essa região de saturação de solo predominantemente ocorra nas regiões mais espraiadas. Mas a referência bibliográfica fala que alguns estudos falam que nem sempre isso procede. Então, se está aqui as regiões mais altas aqui que eu tenho, em relação às regiões mais baixas, lembrando que aqui no caso está a saturação desse meu solo, então principalmente aqui nas regiões mais baixas, eu vou ter primeiro uma região de saturação,
mas isso geralmente não ocorre, dependendo da intensidade dessa chuva ou dessa saturação do solo, como a gente viu aqui, você vai ocorrendo com regiões cada vez maiores de saturação, consequentemente, esse afloramento de água, que é o que vai me ocorrer no processo de saturação, num excesso de água, vamos pensar assim, em regiões, ela vai aumentar exponencialmente até regiões até de áreas mais elevadas. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai ter aquelas poças de água que não secam, ou afloramento de água em algumas regiões, e onde naturalmente não tem água. Então, isso ela não tem uma relação direta com a topografia, mas vai ser em relação principalmente à intensidade da precipitação, é, vai levar essa zona de saturação, assim, de afloramento de água que pode ocorrer até regiões mais altas, assim. Então, analisando os fenômenos que vão estar relacionados ao escoamento superficial, o primeiro deles vai ser a natureza climática, então, que vai estar diretamente associada à precipitação. Então, o que acontece? A gente tem aqui no gráfico à esquerda duas curvas de precipitação, ou duas modalidades de precipitação, com dois hidrogramas distintos em função deles. Então, o primeiro é o P1, que você tem uma chuva alta. Aqui, lembrando que aqui o hidrograma está em intensidade da chuva, aqui em altura, né? Em milímetros. Então, você tem uma relação de milímetros de chuva ocorrida por um curto, e aqui está a relação de tempo. Então, eu tenho uma chuva alta, uma intensidade de chuva alta com relação a um curto espaço de tempo. Então, o que acontece? O meu hidrograma de saída, aliás, meu hidrograma, ele vai ter uma relação direta, então, de essa água ele vai infiltrar, uma vez ele vai saturar bem rapidinho, e essa água toda o pico de escoamento superficial dele vai ser bem alto, chegando a um ponto máximo, e depois ele acaba descendo. Então, esse meu formato do meu pico é mais acentuado. Quando eu tenho um fenômeno de duração de precipitação longa, duração bem grande é superfície, né? Maior, né? Precipitação ao longo do tempo, eu tenho esse meu outro reflexo de hidrograma aqui, que eu tenho ainda eu tô com o solo aqui, lembrando que aqui está no começo da saturação do solo. Uma vez que ele saturou, essa minha escoamento superficial vai ocorrer e vai se mantendo esse escoamento superficial, e depois ele vai cair. Essa curva então vai ser bem mais larga em termos de saturação. Então, o que a gente comentou, vocês vão ver mais para frente também, é que quando a gente analisa fluxo de rio, e aí a gente vai ter algumas metodologias para avaliar a vazão de rio, quando eu cato em rios que são perenes, a relação ao longo dos anos, aqui está uma série histórica relativamente bem grande, eu vou ter esse desenho aqui. Então, eu vou ter aqui são os meses do ano, eu vou ter uma relação direta nos meses de chuva, que seria o volume de alta ou volumes de cheias, que eles vão variar em função do volume de precipitação. Desse solo vai estar saturado, vai ocorrer meu escoamento superficial, vai ocorrer meu subsuperficial e o subterrâneo. Então, vai fazer com que essa vazão desse rio suba diretamente. Depois eu tenho um período que começa a reduzir esse volume de estiagem, reduzir o volume de chuvas, e começa abre aspas, a normalidade desse rio, para ter uma vazão, vai reduzindo essa vazão até o momento que eu tenho época de estiagem completa, que essa vazão cai na cota mínima. Lembrando que daí esse rio aqui, se ele está mantendo a vazão, mesmo na época que você não tem chuva, ele está acima, o lençol freático dele está acima da cota desse rio, por isso que ele ainda tem uma vazão baixa aqui. Voltou a incidência de chuvas, começa a voltar o volume da vazão do rio. Então, quando a gente analisa um rio grande, Piquiri, Amazonas, Tocantins, Araguaia, Paraná, enfim, o perfil vai ser mais ou menos esse aqui. Quando que você quebra esse tipo de curva aqui, ou quando você muda essa relação de vazão do rio? Quando você faz intervenção nele. Por exemplo, se eu fizer uma hidrelétrica aqui, que faça um barramento desse rio no trecho que está barrado, tanto a montante quanto a jusante, ou
pelo menos dentro da faixa de influência que está ocorrendo essa barragem, ou esse reservatório, mesmo num reservatório ajusante, você quebra isso aqui, porque o reservatório, na época de chuva, ele vai armazenar a água para fazer geração de energia elétrica, e a jusante, que é abaixo da bacia da barragem, ele vai fazer o quê? Ele vai segurar essa água justamente para não manter. E você pode, inclusive, produzir. Isso até foi alguns artigos falam que no tocante à reprodução de peixe, pensando aqui na barragem de Itaipu aqui, é, alguns artigos até demonstram fora o processo de escada, o canal lá de repovoamento, para o pessoal fazer bolsões de simular regiões cheias e simular secas, justamente para fazer essa curva gráfica aqui, esse histograma aqui desse meu rio circular aqui, beleza? Justamente para prever na época de cheia as espécies estão subindo para repovoamento, na seca elas se concentram e assim por diante. Isso vai influenciar, então a precipitação, quanto a intensidade, tração, e o tempo de retorno é outra questão que a gente vai avaliar. Então, assim, quando eu vou prever um reservatório, quando eu estou pensando no reservatório aqui, eu tenho que considerar que se esse pico de chuva aqui vai ocorrer em determinado tempo. Por quê? Porque eu faço a minha previsão, eu já sei a linha do meu hidrograma, o que, que vai ocorrer com ele. Então, se eu tiver uma situação dessa aqui e minha bacia estiver altamente urbanizada, essa água vai subir, o volume de água vai subir excessivamente e vai ocorrer fenômeno de inundação. Então, eu já desenho, faço essa previsibilidade em função desse meu hidrograma. Beleza? Então, as outras questões vão estar relacionadas à natureza fisiográfica dessa bacia hidrográfica, da minha bacia. Então, a área da minha bacia. A gente viu que áreas circulares, bacias mais redondas, circulares, assim, elas vão ser. A água vai chegar mais rápida no meu, no meu exutório, no meu talveg. Então, o que que vai acontecer na minha secção do volume transversal? Essa água vai chegar mais rápida lá e o meu pico de inundação aqui no meu hidrograma vai ser mais acentuado. Ao passo que bacias mais longas, assim, formato comprido, de comprida, assim, se elas são mais compridas, a água vai demorar mais tempo para chegar no talveg, então eu não, a chance de eu ter cheias é um pouco menor. A forma dela justamente está associado com a área, né? Perdão, a forma é o que a gente está comentando. A área da minha bacia também vai influenciar, porque bacias maiores também, o regime de capilaridade dessas bacias tende a ser maior também, então vai influenciar. O relevo, que vai ser a topografia em termos de altitude e forma dessa bacia, vai me dar a velocidade, porque, entre outras coisas, se eu tiver bacias que têm depressões maiores, a velocidade tende a ser maior. Tipo de solo vai me influenciar a capacidade de infiltração dessa bacia, ou correspondência. Então, é, o equivalente à infiltração. Então, vou ter regiões, lembra que a gente comentou, regiões que o solo mais arenoso vai tomar, abre aspas, mais água, então o volume de água infiltrada é maior em termos de tempo, e com relação aos solos mais mistos, ou mesmo mais orgânicos, que eles vão tomar menos água, assim. Então, eles vão ser mais impermeáveis, melhor dizendo. Uso, ocupação e intervenção, em termos de bacia e rio, né? Então, se eu tiver bacias mais urbanizadas, também eu vou ter a situação de que eu não. Essa água vai chegar mais rápida no que eu tenho. E se tiver intervenções em termos de barragens ou mesmo reservatórios para conter possíveis cheias, eu vou ter hidrogramas diferentes. Então, aqui tenho dois gráficos aqui que vão falar. Então, eu tenho uma bacia muito urbanizada, que é a linha preta aqui, então a vazão dessa bacia em termos das... Lembra que sempre quando a gente fala em hidrograma, eu estou falando lá da minha seção transversal do meu rio. Lá naquele meu rio, eu corto ele transversalmente, meço a vazão ao longo do tempo. Então, dentro de uma seção transversal de um rio qualquer,
ou num ponto qualquer, o que acontece numa bacia se ela for muito urbanizada? A vazão dessa água, ela vai subir bem rápido em relação ao longo do tempo, e vai ocasionar cheia. Uma moderada, que é uma bacia mais mista, o gráfico ela é mais uniforme. Se for uma bacia rural, assim, dificilmente vai ter cheias, porque essa vazão vai subir gradativamente, o pico dela vai ser mais longo, e ela tende a ser mais uniforme. Então, o tipo de urbanização também vai influenciar. Isso aqui está relacionado, entre outras coisas, se você for ao grau de impermeabilização das bacias. Bacias mais urbanizadas são mais impermeáveis, as mistas, assim, são menos, e assim por diante. Isso influencia geralmente, aqui no caso, no meio aqui, as bacias que são os rios que passam dentro de áreas urbanizadas. Então muda. Aqui está bem o gráfico que mais, o hidrograma mais claro aqui de ver. Então, principal unidade que a gente vai avaliar em termos de escoamento vai ser justamente evasão, que vai ser uma média. Vocês vão ver que a gente vai ter umas metodologias específicas para avaliar algumas coisas, entre outras, entre elas Q10, vazão máxima, vazão mínima. Aí vamos ver a questão de intervalos de tempo, hora, mês, dias, anos e assim por diante. A vazão vai ser a média aritmética, ou a média aritmética das vazões dentro da bacia hidrográfica. Então, você vai ter, se vamos pensar numa bacia, ao longo da bacia hidrográfica, entende que a vazão, a montante ou no início da bacia hidrográfica vai ser uma coisa, lá na metade da bacia hidrográfica já vai ser outra, lá na saída, na foz, no exutório já é outra, totalmente diferente. Então, você tem categorias de lugares, lembra que a gente viu na parte lá de bacia hidrográfica, o escoamento desse rio vai mudar, eu tenho trechos de velocidades mais altas, velocidades mais baixas, em função da própria perfil de terreno dessa bacia hidrográfica. Então, a vazão você vai fazer seções de vazão que vai justamente avaliar o volume que passa de água em metros cúbicos em função do tempo. Então, a vazão geralmente é dada em metros cúbicos por segundo. E se pensar isso aqui é a velocidade vezes a área em metros quadrados. Área em metros quadrados, velocidade em metros por segundo. Beleza? Então, predominantemente, todos os hidrogrâmicas vão avaliar em relação à vazão ao longo do tempo. Um outro parâmetro que a gente avalia quando for avaliar é o tempo de concentração. Esse tempo de concentração é justamente o tempo que leva entre ocorrer o fenômeno de precipitação até chegar no meu ponto, da minha secção transversal que eu estou avaliando. Então, lembra que dentro de uma bacia hidrográfica eu vou ter o começo da bacia hidrográfica, o meio da bacia hidrográfica, o final da bacia hidrográfica. Então, assim, é o tempo que ocorreu a chuva para ela chegar dentro da minha secção transversal, mas daí não importa se está no começo, no meio ou no fim da bacia hidrográfica. Eu vou fazer uma relação direta, entre outras coisas, da ocupação que vai estar essa bacia hidrográfica e análise. Então, pensando aqui na minha, no meu hidrograma, então eu vou pensar o quanto o tempo que vai demorar que essa água dessa bacia hidrográfica, vamos voltar no gráfico lá. O tempo que eu vou ter, tempo de concentração, vai ser o tempo entre cair a chuva aqui e cair e chegar aqui na minha secção. Não importa se ela está aqui, ou se ela está aqui, ou se ela está aqui. Então, a gente vai ter alguns métodos para avaliar, tem vários, mas eu estou citando os principais aqui. Primeiro, o método gráfico vai consistir você traçar trajetórias perpendiculares nas curvas de nível nos diferentes pontos, na secção de controle. Você vai ter uma secção desse rio com vários pontos onde você vai avaliar, e você vai fazer uma relação direta entre a distância e declividade, que daí mais ou menos cai lá para a hidráulica, que você vai ter uma declividade de bacia, vai ter um perfil, se a área de ocupação está com mato, se está urbanizado, se não está.
e você vai conseguir fazer um tempo de concentração de quantas águas. Mas os mais populares são utilizados por equações empíricas. O mais popular é a equação de Kirchhoff, mas também um utilizado também é o CCP, que é o da California Cover Practice. Essas duas são equações empíricas, justamente que eles fazem uma previsibilidade de tempo que essa água, uma vez ocorrida a precipitação, chegue na minha bacia hidrográfica, e eu vou poder fazer, então, vou estimar esse meu tempo em minutos, quanto tempo demora para essa água chegar lá na minha, uma vez que ocorreu a precipitação, chegar lá na minha secção transversal. Então, vai ser pelo método de Kirch, que é o mais popular, é 0,19, L é o comprimento do Talveg, o rio principal, e S vai ser a declividade do rio principal. Daí a declividade vai ser em metro, então vou ter uma fração de porcentagem de declividade em função da cota de altitude. Lembra que a gente pegou lá em bacia hidrográfica, a cota máxima e a cota mínima, eu vou ter minha declividade. Então, algumas variáveis, segundo a metodologia, vamos dizer que esse método de Kirch ele foi primeiro montado para bacias hidrográficas pequenas, então até 80 hectares de área. Então, ele é utilizado, geralmente, você usa esses métodos quando você vai fazer o planejamento de bacias a nível de urbanização. Então, segundo algumas metodologias, esse coeficiente aqui, você tem que, se for o caso de escoamento superficial, for grama ou uma cobertura vegetal normal, assim, você tem que multiplicar essa equação, o resultado dessa equação por 2. Se porventura, se a superfície do canal que você está trabalhando for concreto, você vai ter que, tiver áreas com concreto na secção que você está fazendo, você tem que multiplicar por 0,2, e se for superfície, escoamento superficial, for concreto ou asfalto, 0,4. Vou fazer um exercício aqui, só para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Calcular o tempo de concentração dentro de um trecho de uma bacia hidrográfica. Lembra que aqui a gente está analisando por trecho, não a bacia hidrográfica como um todo. Na bacia hidrográfica, ou no trecho que essa bacia hidrográfica passa ou circula pelo asfalto. Então, eu vou ter o seguinte: tenho o comprimento desse meu Talveg, eu tenho a minha relação métrica de declividade dessa bacia. Então, eu só jogo na fórmula, lembrando que o tempo de concentração é dado em minuto, o comprimento do rio principal dado em metros e a relação de declividade metro por metro. Essa fórmula aqui, geralmente, às vezes, em alguns livros, ela aparece aqui um dividido e tira esse menos aqui e passa aqui para dividido. Só isso. Então, só substituir, é relativamente bem rápido. 0,19, 200 é o comprimento, Talveg, 0,08, 0,08 é a minha declividade. Então, eu vou ter que, o tempo de concentração dessa bacia é 7, ou seja, o tempo que demora para essa água chegar até no meu rio é 7,38 minutos. Como é uma bacia de asfalto, a bibliografia fala que eu tenho que multiplicar por 0,4 para adotar para bacias com regiões que são mais asfálticas. Então, meu tempo de concentração aqui é de 2,95 minutos, ou seja, menor o tempo justamente porque a minha superfície está impermeável e essa água vai correr mais rápido. Beleza? Então, o escoamento superficial também é dado em função do tipo de superfície. Alguns modelos vão tratar justamente o quanto que você tem de escoamento, ou a fração de escoamento influencia pelo tipo de cobertura vegetal. Vocês viram aqui que a gente acabou de ver que se for uma bacia que ela é impermeável, o tempo de concentração, o tempo dessa água chegar até o meu rio é relativamente menor, em função de fosse uma bacia, abre aspas, normal ou não urbanizada. E a gente vai ver, então, o coeficiente Runoff, ou coeficiente de escoamento superficial, ou também chamado coeficiente de deflúvio, vai ser a razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitada. Ele vai fazer a vazão que está correndo,
em metros cúbicos por hora ou por segundo, em função da precipitação ocorrida. Então, você vai ter uma correlação entre essas duas unidades aqui. Beleza? Eu vou parar por aqui, pessoal, porque daí, a partir dessa aula que vem, a gente começa a tratar a parte de cálculos mesmo, efetivamente, e metodologia de análise para fazer essas correlações em termos de estimativa de vazão e metodologias de análise de vazão. Legal? Beleza, professor.